Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Power BI. E agora vamos colocar filtros e as nossas primeiras medidas também daqui a pouco, tá? Iremos criar os nossos primeiros cálculos DAX no nosso visual, né? No nosso relatório. Então, vamos lá? Então, a primeira coisa que nós iremos criar, pessoal, é a nossa segmentação de dados, que são os filtros. Para quem lembra das aulas de Excel, na parte de dashboards, na parte mais avançada, né? Quando a gente cria os relatórios, quando criamos os indicadores, nós criamos as segmentações de dados, que são aqueles filtros avançados, são aqueles botões que fazem com que o visual fique mais dinâmico, né? Então, nós iremos inserir uma segmentação na parte superior do nosso visual, no espaço que ficou lá em cima. Então, primeira coisa que temos que fazer, visualizações, procurem a opção segmentação de dados, podem clicar nela. Ela jogou aqui para o nosso relatório, então deem uma boa arrumada aqui, vou esticar bem aqui, vou expandir literalmente aqui para o lado, perfeito. E a informação que eu vou inserir dentro dessa segmentação de dados é da tabela produtos. Tá? Então eu vou procurar aqui em campos a tabela produtos, vou expandir a tabela produtos e vou procurar a opção produtos. E aí tem aquela maneira, né? Eu arrasto para dentro de campo ou eu arrasto para dentro da segmentação para criar esses produtos, né? Então, vou arrastar aqui para dentro, vou soltar aqui dentro e perfeito. Então, ele me trouxe os produtos da minha planilha. Né? Listou ali todos os produtos da minha planilha, tá? Então, só que vocês perceberam um detalhe, né? Quando nós adicionamos a segmentação, ele faz uma lista, perfeito. Só que essa lista ela fica na vertical. Eu não preciso deixar na vertical. Eu posso mudar a orientação dela. Eu quero colocar na horizontal. Onde eu faço isso? Simples. Vamos aqui nas visualizações. Vamos aqui em formatar o seu visual. Vou aqui em visual. Vou aqui em configurações da segmentação. Olha as opções. Opção. Vou tirar aqui de vertical e vou colocar em horizontal. Perfeito. Vou recolher o campo aqui. A próxima etapa é mudar o título. Se vocês perceberem aqui, a segmentação ela tem um título chamado produtos. Eu falo, não quero. Vou novamente aqui em visual. Vou procurar a opção novamente de visual. Vou procurar aqui o cabeçalho. Tá? Cabeçalho da segmentação. E olha o título aqui, está escrito produtos. Vou selecionar. Vou deletar essa palavra produtos daqui. Pronto. E ele já alterou para vocês ali, ó. Já mudou a cor ali, né? Outro ponto importante, continuando aqui no visual, eu vou agora lá embaixo na opção valores. Vou procurar lá embaixo ainda a tela de fundo. Tela de fundo. E na tela de fundo eu vou colocar aquela cor, né? Que nós estamos sempre colocando, aplicando aqui no nosso visual. Ah, não lembro da cor. Então, bora lá. Repetindo ela aqui, ó. Apaga aqui o X43 e 8 D8. Então, olha lá como mudou, olha como ficou legal. Beleza, as mesmas cores. Vou recolher aqui a tela de fundo. Ainda aqui em valores, eu vou aumentar o tamanho do texto. Tá 10, eu vou colocar 20. Perfeito, ficou maravilhoso, tá? E também vou tirar esse fundo preto de trás, né? Então, onde é que eu encontro ele? Vou aqui em geral. Vou aqui em efeitos. E vou desmarcar a tela de fundo. Clico aqui em tela de fundo. Perfeito. E ó, olha que legal. Clico fora. E tá aí, ó. A nossa segmentação de dados aí aplicada de maneira correta, tá? Então agora nós temos os botões com um filtro avançado, né? Que é a nossa segmentação. Então, ó, à medida que eu clico em qualquer um dos itens, ele já vai fazer um filtro em todo o visual. Dá uma olhada. Clique aqui, por exemplo, no monitor. Então, vem aqui na tua segmentação e clique em monitor. E olha a mágica acontecendo, pessoal. Aqui em cima ele listou todos os campos que você precisava entender. Aqui embaixo os gráficos de mês a mês. Na tabela que nós criamos na aula passada, ele já fez a lista aqui para vocês, ó, o valor da compra, o valor da venda e o valor da venda aqui no outro gráfico de meta. Então, está funcionando, ó.
clicar aqui em notebook, funcionando, clicar aqui em monitor, funcionando, mouse, pendrive, teclado, funcionando. Tá? Então, cada item que você seleciona, você consegue filtrar o seu visual e mostrar as vendas. Por exemplo, se eu quiser selecionar por mais de um botão, é só segurar a tecla Ctrl. Então, o meu teclado aqui, ó, tá? A opção teclado da segmentação está selecionada, que ele está mostrando o visual dos teclados, as vendas do teclado. Eu vou segurar a tecla Ctrl e vou clicar, por exemplo, em mouse. Então, observem aqui embaixo que ele criou a tabela do mouse e do teclado com as vendas. Aqui em cima, botou os gráficos. Perfeito. Ó. Agora é só clicar novamente para voltar ao normal. Ó. Clique em mouse, clique em teclado. Segura agora a tecla Ctrl e clique em teclado. Ó. E aí ele volta todo normal. Ok? Então, só segurar a tecla Ctrl. Então, está pronto a nossa segmentação. Percebam como é simples criar uma segmentação. Colocar as informações, dar uma formatada e já está. Como nós criamos um relacionamento na aula passada, então já está, todos estão conectados, né? Então a nossa parte final agora é criar nossas medidas. As velhas e boas medidas, né? Então, qual é a primeira medida que nós iremos criar? Então, nós temos na tabela o valor da compra e o valor da venda aqui embaixo. Criamos na aula passada essa tabelinha aqui embaixo, né? Mostrando os produtos, o valor da venda, o valor da compra. Fizemos os relacionamentos para que eles conversassem, né? Então, eu quero, por exemplo, agora descobrir o lucro. Eu tenho o valor da venda e tenho o valor da compra, né? Então para obter esse lucro, temos que fazer um cálculo, tá? Por exemplo, se fosse no Excel, né? Como seria o cálculo? Era só subtrair o valor da venda menos o valor da compra, né? Mas no Power BI não é dessa forma, né? Eu tenho que primeiro calcular o valor total das compras a partir de uma medida, tá? Então eu preciso fazer um cálculo em toda a coluna, calculando todos os valores de compra. Também preciso fazer um segundo cálculo do valor da venda. E um terceiro cálculo, eu utilizo esses dois valores calculados para obter o lucro. Vamos fazer passo a passo para vocês entenderem bem? Então, vamos lá. Então, como é que nós criamos as medidas dentro do nosso Power BI? Tá? Então, para obter uma melhor organização das medidas, eu gosto de criar uma tabela para elas, para essas medidas. Para não deixá-las soltas dentro das tabelas. Então, vamos fazer assim, ó. Aqui em cima nós iremos na guia página inicial. Procurem a opção inserir dados. Tá? Então nós temos aqui página inicial, inserir dados. Página inicial, inserir dados. Ele vai te mostrar uma tabela, essa tabelinha aqui. Aqui nós vamos mudar, não precisa fazer nada ali em cima e tal. Apenas o que nós iremos fazer é colocar um nome para essa tabela. Tá? Então aqui embaixo eu vou colocar underline, medida. Underline, medida. E vou mandar carregar. Ele vai carregar. Tá. Vai criar aqui uma medida para mim. Está carregando. Então, vocês irão perceber no campus, ali na opção campus, que ele vai criar um campo chamado medida. Olha aqui do lado, se você observar aqui, ó. Por que eu coloquei o underline? Justamente para ele ficar em primeiro lugar. Então, quando eu coloco o underline, ele fica em primeiro nas posições dos campos, tá? Porque ele fica lá em primeiro, bonitinho. Então, por que eu crio essas medidas, pessoal? Agora, dentro dessas medidas, eu vou fazer todos os meus cálculos. Por quê? Porque às vezes tem pessoas que eu vejo muito fazendo os cálculos, as fórmulas DAX, as medidas, e jogando de qualquer jeito, dentro de compras, dentro de produtos, dentro de vendas, deixando elas espalhadas por aí. Então eu crio primeiro dados, inserir dados, crio uma tabelinha e vou jogar todas as minhas medidas organizadas aí dentro. Todos os cálculos que eu fizer a partir de hoje ficarão dentro desse campo medidas, ficam organizadas. Quando eu precisar, eu sei o caminho certo para seguir e aonde elas estão. Tá? Então, primeira parte é isso daí, deixar organizado as nossas medidas. Então, bora lá. Vamos criar a primeira, né? Todo mundo ansioso aí? Vamos procurar aí, vamos entender aqui essa parte final, tá, do básico, criando as medidas. Então, para criar a medida, olha como é simples.
Aqui no campo onde você acabou de criar a underline medida, você clica com o lado direito na palavra medida e escolha a opção nova medida. Então cuidado, tem nova medida, nova coluna, leem direitinho para vocês não errarem, tá? Nova medida. Pronto. Então essa medida é a nossa DAX. Então a gente chama de medidas, que é a nossa DAX. Então olha o que aconteceu aqui, ó. Se você segurar o Ctrl e rolar o scroll do mouse, a bolinha dele, ó, você vai aumentar um pouquinho aqui, ó. Apareceu ali a palavra medida, tá? Então ele acaba de abrir a DAX. Essa é a DAX, é onde você vai encontrar as fórmulas do Power BI. Tá? Então ele acaba de abrir a nossa DAX ali. Qual que vai ser o nome dessa medida? Tá? O primeiro passo é colocar o nome. Então eu preciso colocar um nome para essa fórmula. Qual é o nome que eu vou colocar para essa fórmula? Então o nome dessa fórmula será total compra. Então o nome da medida vai ser total compra. Espaço igual espaço. Pronto. Tá aí. Então o nome dessa medida vai ser total compra. Tá? Esse é o nome. Como eu irei obter o total das compras, pessoal? Ou seja, eu quero obter o total das compras somando todas as informações da minha tabela compra, né? Quero somar todas as minhas informações da tabela compras. Então, no Power BI, eu preciso chamar as informações. Não tem como clicar, né? Não tem como fazer igual no Excel, né? Ir clicando, arrastando. Eu tenho que chamar as informações. Então, o valor da compra, ela está em qual tabela? O valor da compra está na tabela valor compra, né? Então, eu posso então escrever o valor da compra, tá? Eu posso escrever o valor da compra, mas se eu não colocar a operação que eu irei utilizar, que é uma soma, não vai dar certo. Eu posso chamar, mas se eu não explicar como é que eu quero fazer a fórmula, não vai dar certo, tá? Então, como estamos no Power BI, nós iremos usar em inglês. Então eu quero fazer uma soma do quê? De todas as compras. Eu quero fazer uma soma de todas as compras. Mas o Power BI, as fórmulas DAX, as medidas, são todas em inglês. Tá? Então vamos devagar, vamos tranquilo. A primeira fórmula é uma fórmula super simples. Eu quero chamar a soma, eu quero fazer uma soma do total das compras. Então a fórmula que eu vou chamar é a fórmula SUM. Tá? SUM, que é o nome, e agora dentro do parêntese, abre parêntese, e eu vou colocar, olha o que ele te dá toda uma lista, tá? De todas as tabelas que eu quero. E olha que legal, ele vai listando para vocês aqui embaixo, ó, todas as planilhas, todas as tabelas de compras, de produtos e de vendas. Ele lista para você aqui, ó. Então eu quero somar o quê? Tá? A coluna que eu quero trazer está dentro da onde? Está dentro da tabela compras e é chamada de valor de compras. Então eu vou procurar aqui, ó. Eu vou procurar aqui, ó. Aqui, achei, ó. Compras. E aí, dentro do colchete, valor compra. Então eu posso dar um clique em cima dessa palavra ou apertar a tecla Tab. Depois que eu selecionar ela aqui, eu posso dar um clique com o mouse em cima de compras, valor compra, ou apertar agora o Tab. E ele lista ali para mim, ó. Então o que eu quero fazer? Eu quero somar, né? Então aí que está a nossa ideia, ó. Ficou perfeito. Então é isso que eu quero, né? Então eu quero o valor da compra, eu quero que ele some todo o valor da compra. Olha como é simples, 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 pessoal. Então, e agora para finalizar eu fecho o parêntese. Pronto. Aperto Enter. E o que ele vai fazer? Ele vai somar toda a coluna, tá? Valor da compra da tabela compras. Então ele criou aqui um novo cálculo, tá? Então eu tenho agora uma fórmula pronta com todos os valores da compra. Eu poderia fazer isso aqui em cima. Tá? Deixa eu só sair daqui agora, desse campo aqui da DAX. Eu posso clicar aqui no xizinho para sair da fórmula. Vou clicar aqui para sair. Então eu tenho aqui em cima o total das compras que nós fizemos lá na primeira aula, né? Nos nossos cartões. Eu poderia substituir esses valores agora aqui dentro pelo total da compra que eu acabei de criar, essa fórmula. Poderia fazer assim, tá? Que é o mais prático, que é o mais correto também de fazer. Tá? Então, agora estamos trabalhando com medidas, então vai ficar um pouco mais prático agora, tá? Então,
Agora faremos o total das vendas. Vamos calcular o total das vendas usando uma forma DAX e uma medida DAX. Só que agora é o total das vendas. E que é o mesmo processo. Tá? Então, novamente aqui com o lado direito em medida. Clico em nova medida. Esse é o nome da nossa DAX. Abrindo aqui, aumentando aqui para vocês olharem melhor. Agora eu vou chamar essa planilha esse meu cálculo novo de total vendas. Espaço igual espaço. E qual é a fórmula que eu vou usar novamente, pessoal? Fórmula da soma, né? Então eu vou chamar o sum. Primeiro eu tenho que chamar o que eu quero fazer, eu quero calcular. Tá? Então sum, abre parêntese. E eu quero saber o que? Eu quero que ele some toda a coluna valor da venda da tabela vendas. Então eu vou procurar aqui, eu posso digitar, ó. Se eu começar a digitar valor, aparece lá, ó. Eu quero que ele calcule o valor, né, da venda. Então se eu começar a digitar aqui valor, ele vai me trazer as 3 planilhas que tem valor, ó. Vendas, é vendas que eu quero? É compras que eu quero? Ou é produtos que eu quero somar? Então eu quero somar toda a coluna de quê? Do valor da venda, né? Então o valor da venda está aqui, ó. Vendas, valor da venda. Então eu quero somar toda a coluna valor da vendas da planilha vendas. Pronto. Então, lembram? Eu dou um clique agora aqui dentro, ou aperto o Tab, já está pronto ali para mim, ó. Fecho o parêntese. Então, o que ele vai fazer? Ele vai somar toda a coluna valor venda da planilha vendas. Pronto, fechei o parêntese. Não esqueçam de fechar o parêntese e aperto Enter. Perfeito. E agora ele criou para mim ali a segunda medida. Criou minha segunda medida ali de valor da venda. Agora com o total das vendas e o total de compras, agora sim nós podemos calcular o lucro, né? Que agora é só subtrair. Então eu vou criar uma nova medida. Clicar com o lado direito em medida, nova medida. Então esse nome eu vou colocar o nome de lucro, espaço igual espaço. Agora eu quero fazer o quê? Agora eu quero subtrair, né? Eu quero subtrair o total das compras pelo total das vendas. Então eu quero substituir o total das compras pelo total das vendas. E olha que legal. Como eu já tenho as duas prontas, como é que eu chamo essas duas que eu já acabei de criar? Então eu quero subtrair uma pela outra. Eu vou usar só o colchete, ó. Quando eu apertar o colchete, olha o que acontece. Ele me dá as duas fórmulas DAX que eu criei anteriormente. Total das compras e total das vendas. Então, eu vou marcar aqui o total das compras. Pronto, marquei ali. Coloco o sinal de menos. Boto o colchete novamente. E procuro aqui o total das vendas. Ó. Olha que legal. Total das compras menos total das vendas. Então, é assim que eu vou obter o meu lucro, né? Aperto Enter. E olha que legal. As 3 formas aqui do lado, prontas dentro de uma medida DAX. Então é isso. Ó. Simples assim, pessoal. Agora o que eu faço? Eu simplesmente pego o lucro, que eu acabei de calcular, e arrasto para dentro da tabela que nós criamos na aula passada. Então, e agora o que eu vou fazer aqui nessa tabela aqui? Ó? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui o valor da compra, eu vou deletar. Vou pegar aqui o valor da venda e vou deletar. Tá? Vou pegar aqui o valor da venda e vou deletar. Vou fazer aqui do zero. Então vou deixar aqui na tabela só produtos. Vou pegar os meus cálculos agora, que agora é com cálculos que eu vou fazer melhor. Ó. Total da compra, vou arrastar para dentro de tabela. Beleza. Vou pegar o meu total das vendas, vou arrastar também aqui para dentro da tabela. Ok. Né? Já fiz os relacionamentos, agora eu estou fazendo tudo com cálculos. E agora eu pego o lucro e jogo para dentro da tabela. Vou jogar para dentro da minha tabela. Ele vai fazer, né, todas as formas que eu queria que ele fizesse, tá? E aí ele vem e faz o meu cálculo. Se eu só total da compra menos total de lucro, tá? Então é o total das vendas, né? Eu tenho que fazer o contrário. Então é o seguinte, pessoal. Vamos só ver aqui, ó. O que nós iremos fazer?
como é que eu abro de novo a minha DAX aqui, ó? Então eu venho aqui nas minhas tabelinhas do campo, clico aqui em lucro, a minha fórmula está aqui. Então deixa eu só melhorar essa fórmula aqui. Eu vou apagar aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer, colchete, total das vendas, perfeito, menos o total da compra. Total da venda menos o total da compra, tá? Aperto Enter. E agora sim. Agora ele calculou para mim aqui os valores, né? Agora deu certo. Estava invertido, né? Eu fiz total da compra menos total das vendas, não é? Total das vendas menos total das compras, né? Então agora sim, agora eu consegui obter o meu lucro. Pronto, perfeito. Então é só invertir ali. Então não tem muito mistério. As DAX estão criadas. Você só clica nas DAX que você quer, ó, e ele vai mostrando as fórmulas para você ali em cima, ó. Lucro, total da venda, total das compras. Então aparece a fórmula novamente para você refazer, né? Como eu fiz aqui, tá? Então eu só tirei aqueles valores que nós tínhamos criado na aula passada. Então agora eu só estou substituindo por fórmulas DAX. Então eu estou tirando aqueles padrões que nós tínhamos feito e substituindo por medidas DAX. Fica melhor assim trabalhar com as DAX, trabalhar com as fórmulas prontas, tá? Então peguei o lucro criado, né? Arrastei para dentro da tabela, perfeito, ele já calculou meu lucro, tá? Então essa é uma maneira simples de criar algumas DAXs, tá? Para tomadas de decisões. Então estamos iniciando essa parte ainda de DAX, de relatórios, de indicadores, mas para começo, tá? Essa é a primeira parte. Então esse é o processo completo no Power BI. Tá? Fico feliz para vocês estarem acompanhando e seguindo passo a passo. Então aqui você teve todo o processo de ETL, relembrando lá no começo, né? Que a gente nunca vai sair um pouco dessa parte de ETL, né? Você tem um dado, você tem uma tabela específica na empresa que você quer apresentar um visual, né? Então você quer mostrar para o seu chefe um visual onde ele consiga, a partir de alguns cliques, a partir de alguns comandos, obter esses visuais interativos e esses resultados rápidos que vocês estão vendo aqui para a tomada de decisões. Então nós vimos, esse é o processo que você sempre vai fazer, pessoal. Então é o que eu quero que vocês foquem bem nessa primeira parte do curso de Power BI. Aquele processo básico, o ETL. Então nunca esqueçam do ETL, né? Ou seja, você vai buscar o arquivo, você vai trazer esse arquivo para o Power Query, onde você fará os tratamentos, e depois você vai carregar esse arquivo lá no Power BI, onde você vai criar os relatórios, onde você vai mexer em relacionamentos, onde você vai fazer algumas formatações necessárias dentro de dados. Então, todo esse trabalho que eu trouxe para vocês é um trabalho que você vai aplicar no dia a dia. Então, nós estamos só no início, ainda teremos muita coisa ainda, teremos que publicar na web, colocar esses relatórios em smartphones, temos ainda muita fórmula DAX. Não esqueçam que tem um desafio para vocês, com um resumo de tudo isso, criando outros relatórios, mas aplicando essas partes que vocês viram. Os cartões, as segmentações, as tabelas, os gráficos, as fórmulas simples de DAX. Por enquanto nós fizemos DAX, fizemos apenas uma fórmula de soma e fizemos um cálculo de subtração, né? Subtrair um total das compras, de vendas pela compra. Então, e aplicamos nos cartões e criamos as nossas medidas, nossas primeiras medidas, para vocês já começarem a se animar um pouco mais, né? Então, pessoal, eu agradeço bastante vocês por chegarem até aqui. Parabéns, a viagem tem sido maravilhosa, tá? Estamos navegando por várias etapas e acredito que chegaremos bem até o final, tá? Então, esse conteúdo você já pode aplicar nos próximos projetos que virão. Acredito que muita gente, eu vejo que tem muita gente precisando desse conteúdo, muitos amigos, colaboradores, colegas de empresa podem estar precisando desse material por uma promoção ou por um teste que fará na empresa. Então, espalhem a notícia sobre esse curso e eu aguardo todos para os próximos assuntos em destaque. Então, até mais, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.